por que decidi fazer psiquiatria. Então, fazer psiquiatria é algo que eu não pensava. Já quando eu estava lá no pré-vestibular, eu trabalhava em hospital como técnico de enfermagem. E eu habitei, uma época, uma ala desativada no hospital, uma ala psiquiátrica desativada, lá no segundo andar. Mas na ala de baixo, no térreo, a ala continuava. E eu tive a oportunidade de várias vezes ver o médico plantonista, psiquiatra do plantão, ficar caminhando na ala psiquiátrica lá em cima, vai e volta nos corredores, de branco assim. E eu nunca soube se aquilo era um toque dele, né, um transtorno obsessivo compulsivo dele, ou seja, um problema, né, ou se ele estava fazendo a atividade física dele. Mas naquela época, nos anos 90, acho que nem tinha muito isso de atividade física. Então eu pensava assim, nossa, psiquiatra é maluco, eu nunca vou querer ser psiquiatra. E fiz a faculdade toda pensando em ser cirurgião, porque lá atrás pensei em ser médico quando eu operei da apendicite. Achei maravilhoso aquilo, eu entendi que se não fosse a cirurgia, eu seria uma pessoa falecida, morta, mas a cirurgia me salvou. Então eu pensava em ser cirurgião, mas quando eu fui fazer as provas de residência, acabei desistindo da cirurgia, porque eu queria saí lá do Rio de Janeiro, fiz a prova para medicina de família em Santa Catarina, onde eu gostei demais, cheguei em Joinville, gostei demais, queria vir para lá e vim fazer saúde da família em Joinville. E tendo passado no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, onde eu me identifiquei muito com o Dr. Alceu, psiquiatra, infelizmente não está mais entre nós, se tornou grande meu amigo e me inspirou muito na psiquiatria, e também a minha preceptora, no lidar do dia a dia do posto de saúde, fazia muitos diagnósticos de depressão. E eu notei assim que tinha muito diagnóstico psiquiátrico na comunidade, e pensei, então vou fazer psiquiatria. Tem muitos casos aí para a gente cuidar, assim eu vou conseguir ter trabalho, vou conseguir ajudar muita gente, vamos lá. Emendei saúde da família com psiquiatria, fui para São Paulo, fiz, e voltei a trabalhar e atuei aí muitos anos só com psiquiatria, consultório, em CAPS. Nessa trajetória também cuidei de hospitais, atuei como clínico, né? Mas sempre na psiquiatria bem clássica. E hoje, depois de tendo passado mais de 20 anos de atuação só na psiquiatria, eu consigo entender que nem tudo aquilo que a gente via como quadro psiquiátrico e diagnosticava como hipocondria, somatização, depressão, nem tudo isso são quadros psiquiátricos eminentemente, entendo hoje que são muitos sintomas neuropsiquiátricos de problemas clínico-metabólicos que as pessoas têm. Porque o arsenal assim, de exames, os critérios diagnósticos que a gente tem para diagnosticar uma doença crônica, principalmente, hipertensão, diabetes, dislipidemia, Alzheimer, eles são muito limitados. Eles só conseguem perceber as doenças quando elas já estão instaladas. E muitas vezes as pessoas, enquanto a doença está no processo de evolução, para chegar a preencher os critérios diagnósticos, a pessoa tem queixas, tem perda de energia, tem cansaço, desânimo, prostração. Às vezes até ela acha que está com preguiça, mas não é normal a gente ter baixa de energia, preguiça. A gente tem que estar sempre radiante para frente. Deus não ia fazer a gente para a gente experimentar sintomas ruins. Então, quando a gente tem sintomas ruins, eu acredito hoje que a gente tem um adoecimento. E só a gente olhando integralmente as pessoas, interpretando os exames de uma maneira diferente, sem valorizar tanto os valores de referência. Então, hoje eu penso que eu escolhi psiquiatria, na verdade, foi por um engano. Eu acreditava realmente que existiam muitos problemas psiquiátricos na comunidade, mas hoje, depois de 20 anos de atuação, eu consigo perceber que muitas daquelas coisas que a gente diagnostica como depressão, como ansiedade, como perturbações emocionais, boa parte das vezes são problemas clínico-metabólicos que ainda não preencheram os critérios para uma doença crônica que a gente pode detectar com critérios diagnósticos ou com exames de laboratório. Não podemos valorizar os valores dos exames, os valores de referência como valores normais. Ali a gente tem que aprender a identificar sinais de que a pessoa está migrando, caminhando para a instalação de uma doença, e valorizar bastante as queixas das pessoas.
penso que não é natural, hoje, né, penso que não é natural a pessoa sentir depressão, cansaço, astenia, desânimo ou até preguiça, porque eu penso que Deus fez a gente para a gente estar todo o tempo bem, radiante, feliz. Lógico, a gente vai ter alguns momentos, outros ruins, mas a pessoa colecionando queixas, indo em médico, buscando seu sofrimento, tendo repetidas vezes exames normais e não se encontra nada, daí é diagnosticada com problema de ansiedade, depressão, hipocondria e ganha remédios psicotrópicos que não mexem na fisiopatologia das doenças e sim só aliviam os sintomas. Isso quer dizer que o processo fisiopatológico de adoecimento vai continuar. Que processo é esse? É um processo geralmente inflamatório, que começa pelo intestino, pela alimentação ruim, pela alimentação inflamatória, pelo um sono ruim, não reparador, desrespeitando o ciclo circadiano, né, dormindo muito tarde, usando energia elétrica, luz acesa à noite. A gente vai inflamando, isso faz neuroinflamação, e a neuroinflamação na criança vai fazer sintomas de desatenção, hiperatividade, irritabilidade do TOD, piorar os sintomas de TEA, né, do autismo. Nos adultos, normalmente, surgem sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, se é um pouco mais grave essa neuroinflamação, até sintomas de psicose, da doença bipolar e da esquizofrenia. E depois que a gente está algumas décadas, aí 70, 80 anos, neuroinflamado, a gente vai manifestar a doença de Alzheimer, né, com a demência, e a doença de Parkinson. Daí eu já não tenho só neuroinflamação, eu faço lesão física dos neurônios e tenho prejuízo na comunicação neuronal e vou ter essas manifestações da demência, da discinesia, da dificuldade motora da doença de Alzheimer. Então, eu decidi ser psiquiatra pela uma observação do clinicar na saúde da família, na clínica geral, acreditando que tinha muita doença psiquiátrica. Os anos todos trabalhando na psiquiatria, a gente percebe que com a psiquiatria bem clássica, essa dos remédios e da psicoterapia apenas, a gente ajuda muito pouco os pacientes, eles têm pouca melhora, não têm a melhora plena, e se a gente não mexer para um estilo de vida saudável, suplementação nutracêutica, atividade física, obediência ao ciclo circadiano e modulação hormonal, com hormônios bioidênticos para manter o nosso perfil hormonal da nossa juventude, a gente não consegue livrar os pacientes do uso dos remédios e também não consegue dar uma melhora plena sintomática para eles. Pense nisso, se você tem experimentado sintomas, tem feito exames, os exames vêm normais, como diz o teu médico, e que isso deve ser ansiedade e depressão, você pode até aceitar usar a medicação como uma forma de aliviar os teus sintomas, mas continue investigando e continue aprendendo a cuidar da tua saúde, principalmente no sentido de promover um estilo de vida saudável, que é o que mais vai te ajudar a resolver os sintomas de ansiedade e depressão a longo prazo.